Então hoje nós vamos falar da consciência búdica, ou o conjunto de valores que guiavam as realidades para Siddhartha Gautama, depois que ele alcançou a iluminação. Esse é um aspecto que precisa ficar muito claro. Nós não vai conversar sobre os valores de Siddhartha Gautama, mas do Buda, ou seja, do iluminado, ou melhor, de um espírito que alcançou a elevação espiritual. Esse é outro aspecto importante, e a importância da consciência búdica reside nisso. Como nós disse, cada mestre tem sua característica. Krishna, por exemplo, nasceu elevado, mas Buda se elevou. Então nós poderíamos dizer que a consciência búdica é a realização da elevação espiritual. Se a consciência quística tem a característica de ensinar o amor, a consciência búdica tem a característica de ensinar o caminho da elevação. Então é fundamental esse conhecimento, porque é o que você tem que fazer se quiser elevar-se espiritualmente. Siddhartha Gautama nasceu ser humano, filho de reis, portanto um príncipe. Levou uma vida falta. Fala direito, filha. Uma vida falta. O que é isso? Fico muito falsa. Fausta. Isso. Levou uma vida falta, a tal ponto que ele possuía 2 castelos, um para o verão e outro para o inverno, para que nem as agulhas do tempo ele sofresse. Era cercado de mimos e nunca saía do castelo, porque seu pai queria que ele fosse feliz o tempo inteiro. Mas ele tinha empregados, então ele não podia deixar de ver homens doentes, homens cansados, homens velhos. E ele começou a se perguntar: para que nós nasceu? E em busca dessas respostas, ele abandonou os castelos e a vida de príncipe e foi para as religiões da época, que era o hinduísmo. Foi procurar os mestres hindus. Aprendeu muita coisa e aprendeu a necessidade da meditação. E um dia, cansado de tentar entender, porque apesar de ter aprendido muita coisa, ainda não sabia tudo, ele sentou-se na posição de lótus e disse: eu vou a meditar até descobrir. Só que no hinduísmo, o sofrimento físico é importante.
Então Buda não se alimentou, não fez necessidades, ficou sentado, esperando que com isso aprendesse tudo o que não sabia. Só que ele chegou ao ponto de quase morrer de fome. Chegou a cair no chão. E ao cair no chão, ele ouviu um pai falando para o filho que para se guiar o carro de boi era necessário saber usar o meio termo. Ou seja, nem exigir demais dos bois, senão eles morreriam, nem exigir de menos, senão os bois não andariam. E com isso ele fez a primeira grande descoberta: o caminho do meio, o meio termo. Alimentou-se, sentou na posição de lótus novamente, e aí, meditando, ele conseguiu alcançar todo o caminho da elevação. Essa é a história. Agora, nós temos que começar então a entender os ensinamentos, que quando ele ganhou a iluminação e voltou ao mosteiro que vivia, conversou com os seus amigos monges. Então, essa é a história, e agora então vamos começar os ensinos. Então, o primeiro ensinamento do budismo é que o caminho, ou da consciência búdica, é que o caminho que leva à elevação espiritual é sempre o caminho do meio. Vamos começar por aí. Vamos começar entendendo esse caminho. O que é o meio de alguma coisa? É o local aonde se somam os opostos. Por definição, meio é o local onde os dois opostos existem em quantidades iguais. Vamos tentar entender isso. Vamos pensar no bem e no mal. Qual o caminho do meio entre o bem que está ali à direita e o mal que está ali à esquerda? A soma do bem e do mal, em igual quantidade, que se anulem. O caminho do meio não se é um caminho vazio, mas é um caminho aonde os extremos existem em quantidades iguais, e com isso os extremos se anulam. Isso é importante de se compreender, porque tem muita gente buscando elevação espiritual na extrema direita, do lado direito de Deus. Mas qualquer extremo é individualismo. Qualquer extremo, seja direita ou esquerda, é individualismo, porque passa a existir um separado do outro, ou seja, o dualismo. Só no meio absoluto se encontram
todas as coisas de uma forma harmônica, ou seja, em quantidades exatamente iguais, aonde uma anula a outra. Voltando ao nosso tema, que é a elevação espiritual, nós podemos dizer que este caminho do meio, ou ponto central, para onde tudo se converge e aonde tudo se funde, é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Porque Deus está, agora imaginem, um ciclo. Deus é o centro do ciclo. O universo é um ciclo. E Deus o centro. E tudo converge e emana do centro. Essa é a grande importância do conhecimento do meio, ou do caminho do meio. Caminhar no meio é caminhar na equanimidade, aonde todas as coisas se fundem e se anulam, e você elimina todo e qualquer valor. Caminhar para o meio é ir contrabalançando os dois opostos até que eles estejam em quantidades perfeitamente iguais. Foi isso que o Buda descobriu. É isso que quer dizer o caminho do meio. Buda descobriu que para se elevar espiritualmente é preciso se caminhar para o meio absoluto, sem negar nenhum dos dois extremos, mas ir colocando dentro de si os dois extremos em igual valor, para que um anule o outro. E aí você entra no nada absoluto, que é Deus, que é a comunhão de tudo e a origem de tudo. Foi a partir dessa descoberta de que não adianta, por exemplo, só meditar, mas é preciso viver dois opostos, da descoberta de que não pode existir só o bem, mas que o mal precisa existir para contrabalançar, de que não existe só a riqueza, mas que precisa haver a pobreza em igual número para contrabalançar. Então, veja, quem procura no planeta, por exemplo, que o planeta seja todo equilíneo, ou seja, que todos tenham a mesma coisa, não está no caminho do meio. Porque o caminho do meio é o somatório de extremos. E se você não tiver extremo, não há meio. Há apenas um lado da coisa. Então esse é o primeiro aspecto para a elevação espiritual. Não negar, nem repudiar os extremos, mas aprender a caminhar para ele, somando dentro de si os extremos até que eles estejam iguais, idênticos, e que um anule o outro. E aí você entra no nada absoluto.
Lara Azul pergunta, Kim, pode exemplificar isso de como um anula o outro? De como um anula o outro dentro de você. Porque na verdade eu estou falando dentro de você. Veja, hoje você nega o mal e idolatra o bem. Isso é viver num extremo. É você viver no extremo do bem. Porque nega o outro. O anular o bem e o mal que eu estou falando é você não ver mais bem em nada, nem mal em nada. Aí você anula. Mas para não ver mal em nada, você precisa começar a... Eu vou usar a palavra que vocês não têm termo, né? A gostar do bem. Tanto quanto gosta do mal. Ou, ao contrário, gostar do mal, tanto quanto você gosta do bem. Esse é o caminhar. E aí você vai caminhando. Vai, hoje gosta de um mal, desgosta de um bem. Amanhã gosta de outro mal, desgosta de outro bem. E vai, até que, para você, bem e mal, passam a estar no mesmo patamar. Aí você atingiu o meio. É esse anular. Na hora que o bem e o mal for igual para você, ou seja, você for indiferente ao bem ou ao mal, você chegou no caminho do meio. Mas para chegar lá, você tem que ir gostando do mal e desgostando do bem. A partir do momento que o Buda descobriu o caminho do meio, ou seja, Deus, a fusão de tudo, porque isso é Deus, ele descobriu que Deus é a felicidade. Uma felicidade não igual a que vocês conhecem, mas a que o Cristo definiu, a bem-aventurança, ou a felicidade incondicional. Por quê? Porque a partir do momento que você funde os dois extremos de alguma coisa, termina a contrariedade. Veja, quando o que você quer e o que você não quer estiverem no mesmo grau, ou seja, você for equânime com o que quer e com o que não quer, tudo que acontecer jamais contrariará o seu querer. Porque para você é indiferente o que aconteça. Por isso ele determinou que esse caminho do meio é o caminho da não contrariedade, ou o caminho da felicidade incondicional. A partir daí, ele chega à primeira nobre verdade da vida carnal. Tudo é sofrimento. Essa é a primeira nobre verdade. Não importa em que extremo você esteja, você vai sofrer. Porque qualquer dos extremos é sujeito a contrariedade.
simples, não? Cara, se você gosta de alguma coisa, você está sujeito que não aconteça o que você gosta. Ou se você não gosta de alguma coisa, você está sujeito a que aconteça o que você não gosta. Então aí está a primeira nobre verdade que o Buda diz, que o Siddhartha Gautama descobriu para alcançar a elevação espiritual. Tudo é sofrimento. Então, a partir desse raciocínio, Siddhartha Gautama diz: estar com quem você quer, com quem você não quer, é sofrimento. Mas estar com quem você quer também é sofrimento. Por quê? Porque amanhã você pode não estar. Fazer o que você gosta, o que você não gosta, é sofrimento. Mas fazer o que você gosta também é sofrimento. Porque está numa condicionalidade. Pode acontecer de você não ter isso para fazer amanhã. Então a primeira nobre verdade, ou a primeira consciência que Siddhartha Gautama alcançou, é que não importa o que aconteça na existência carnal, se isso estiver atrelado a qualquer extremo do dualismo, você vai sofrer. O prazer é o sofrimento, a dor também. Aquele que busca a elevação espiritual precisa compreender isso para se desapegar de um extremo e caminhar para o meio. Se você acha muito bonito praticar caridade, se isso para você é importante, saiba que você vai sofrer. E é por isso que eu digo que fazer a caridade não leva ninguém a Deus, porque não conduz ao centro. Só quando você alcançar a equanimidade entre fazer ou não fazer, é que você chega lá no centro, em Deus, na comunhão de todas as coisas. Então o caminho búdico começa pela consciência de que qualquer coisa dessa vida, se for vivida nos extremos, e quando eu falo extremo, eu já lhe falo um grauzinho acima ou abaixo do equilíbrio, do meio, é sofrimento. Não conduz à elevação. Essa é a primeira nobre verdade que nos leva à elevação espiritual. Por quê? Porque levou Siddhartha Gautama. Porque levou Siddhartha a iluminar-se. E se você colocar em prática, leva você a iluminar-se. Simples. E aí nós compara isso com o ensinamento do Cristo, do desapego. O que é esse caminhar por meio? É justamente desapegar-se do extremo que você está. Libertar-se de tudo. Esse é o caminho, a liberdade do mundo. Cristo diz: eu venci o mundo. Enquanto você não se libertar do mundo, não atingirá o caminho do meio, ou centro, ou a comunhão de tudo, ou Deus. Então a primeira nobre verdade, ou primeiro aspecto da consciência búdica, tudo é sofrimento.
Então vamos dizer assim, se nós nos conscientizar que todos os acontecimentos da vida carnal são sofrimento, o melhor é dar um tiro na cabeça, não é não? Pra que eu vou ficar vivo? Aí o Buda chega à segunda nobre verdade. Há como se libertar desse sofrimento. Veja, é preciso você se conscientizar de que a vida carnal ou qualquer acontecimento da vida carnal para você é um sofrimento. Mesmo que aparentemente você esteja ganhando, mesmo que aparentemente esteja tendo prazer, adquirindo fama, sendo elogiado, isso é sofrimento. Mas daí você concluir que não vale a pena viver é outra coisa. É por isso que a segunda nobre verdade lhe diz: há como sair disso, dessa horda de sofrimento. Ou seja, há como se viver essa vida de uma forma que você atinja esse meio e aí o sofrimento termine. Isso é fundamental, porque se você não se conscientizar de que existe uma forma de viver que é o trilhar o caminho do meio, mas e que esse trilhar não leva você a sofrimento, você não vai querer viver. Então aí está a segunda nobre verdade. A primeira, que tudo é sofrimento. E a segunda, de que há como se sair disso. Há como se libertar dessa horda de sofrimento. E essa libertação é a terceira nobre verdade que nós já vai falar. Que é como o Buda descobriu como caminhar do extremo para o meio. Como abandonar os extremos para chegar ao meio. Essa será a terceira nobre verdade, que é o nobre caminho outro. Fala direito, filha. Nobre caminho óptuplo. Que nós vai falar então, Zazá. Então, terceira nobre verdade. Existe um caminho que, se percorrido, lhe afasta do extremo e lhe coloca nesse caminho do meio. E esse caminho é marcado por 8 atitudes. Vamos começar. Tia, o que é viver alguma coisa e dizer que essa alguma coisa é má? O que é esse mal? Por que para você alguma coisa é má? Porque eu não gosto dela. Mas antes de não gostar, é porque você compreendeu a coisa de um determinado jeito. Concorda com eu? Então o primeiro aspecto desse nobre caminho outro é você atingir
uma compreensão correta do mundo. Compreensão correta do mundo. Não correta no sentido de certa, mas correta no sentido de lhe levar ao meio. Correta no sentido de lhe afastar dos extremos, e não correta no sentido de certa. Aí começa todo o caminho do Buda. Você precisa compreender corretamente as coisas. Olha, se a compreensão correta vai lhe afastar do extremo, qual é a compreensão incorreta? É a que lhe mantém no extremo. Então veja, se você compreende alguma coisa como errada, essa compreensão não lhe leva ao centro, mas lhe mantém preso numa das pontas. Então o caminho começa você lutando para retirar de toda a compreensão que você tem todo e qualquer adjetivo. O adjetivo são as pontas, e a coisa sem adjetivo é o meio. Pessoa boa, você está num ponto. Pessoa está no meio, porque o boa é o extremo. Então a compreensão correta, ou o caminho que lhe leva à elevação espiritual, é quando você luta com você mesmo para ter uma visão não adjetivada das coisas do mundo. Aí está o caminho que o Buda fez. Falou de assar, falou de adjetivar as coisas do mundo. É por isso que se diz que ele acaba com o dualismo. Sim, ele acaba com os extremos. O ensinamento dele acaba com os extremos, porque você fala de qualificar as coisas que você vive. Essa é a compreensão correta, ou a compreensão dos acontecimentos do mundo, que podem lhe levar a alcançar Deus, o centro, o somatório de tudo. Mas como se formam as realidades para você? Como é que você cria a realidade? Raciocinando. É o raciocínio que diz que uma pessoa é boa ou má, ou é só uma pessoa. Então o segundo caminho da terceira nobre verdade é atenção plena, correta no seu raciocínio. Se fala que o budista é introspectivo. Sim, é verdade. Porque o caminho que lhe leva a Deus é o caminho da atenção plena aos seus raciocínios. Sem
em que você esteja plenamente ciente do que você está compreendendo sobre as coisas do mundo, você não consegue mudar. Você se deixa levar pelas qualificações que o ego coloca nas coisas, e com isso você perde a compreensão correta. Esse é um detalhe que eu quero que preste bem atenção, porque o caminho outro se interdepende. Na verdade, ele é um ciclo, não há onde começar e onde acabar. Para que você tenha a compreensão correta, é preciso você ter uma atenção plena. Mas você só terá a atenção plena quando tiver a compreensão correta. Então o caminho que o Buda ensinou é um caminho aonde você descobre que tudo é sofrimento. Descobre que tem como sair dele. Começa saindo dele, buscando uma compreensão que lhe tire dele. Mas só consegue essa compreensão quando está atento aos seus raciocínios, ou ao fabricante de compreensões. Porque isso é o raciocínio, isso é o ego. O ego é um fabricante de compreensões, um fabricante de realidades, um fabricante de verdades. Se você não estiver atento a ele, ele vai lhe dar compreensões que lhe mantenham peso nos extremos, porque é isso que ele quer. Então aí está a segunda caminhada: atenção plena correta. Esse ego, nós podemos dizer que é a maçã do paraíso, a tentação. O ego é dotado do poder que a maçã é um poder. Então o ego não é o poder, eles têm o poder. O poder de lhe abrir os olhos e lhe definir o que é bom e o que é mal. Então, pode até ser a maçã. É que é tão simbólico, mas é nessa hora aí o ego. Mas como está com essa atenção correta o tempo inteiro? Se concentrando na sua vida interior. Essa é a terceira etapa do nobre caminho outro. A concentração correta. O ser humano vive concentrado ao externo. Por exemplo, vocês agora estão concentrados na minha voz. E com isso, um rio, ou melhor, um mar de raciocínios está passando pelo está sendo enviado pelo seu ego, está criando uma compreensão incorreta do mundo e você não está percebendo isso. Porque está atento em eu, concentrado no meu som. Buda diz que só se eleva quem se concentra em si mesmo, se concentra em como ele está agindo
ao que o ego está guiando. E não se concentra no externo, na ilusão, na virtualidade que o ego guia. É por isso que não consegue. Porque vive para fora, quando na verdade a vida é interior. Viver não é um processo físico, é um processo mental. Praticar atos não é se mexer, mas é raciocinar. Isso precisa ficar fundamental para quem quiser se elevar. Porque senão ele vai estar concentrado no exterior, e aí o máximo que ele vai alcançar é estereotipo. Sabe, eu sou um mestre elevado, eu fico na posição de lótus, cantando mantas, e aí eu estou em paz com Deus. Mentira. Por dentro dele está havendo batalhas imensas, que ele não está acompanhando, porque está concentrado em estar externamente. Eu diria assim, quem se preocupa com o externo é como aquela pessoa que se arruma bonitinha para ir à igreja, mas chega lá só sabe fazer fofoca dos outros, só sabe de conversar e não presta atenção no que o padre está falando, não se concentra na espiritualidade para a oração, está olhando a roupa do outro. Então é fundamental, para que haja uma concentração, uma compreensão correta, que haja uma atenção plena nos seus raciocínios. Mas para que a atenção plena no raciocínio haja, é necessário que você esteja concentrado em você mesmo. Quarto passo. Primeiro compreender. Para compreender tem que estar atento. Para estar atento tem que se concentrar. Mas, como se concentrar, estar atento, para compreender, sem se esforçar para isso? O quarto passo é o esforço correto. Vocês se esforçam muito durante a vida. Se esforçam para brincar, se esforçam para ser mulher, se esforçam para ser homem, se esforçam para trabalhar. Mas todos esses esforços lhe pendem a um dos lados, uma das pontas do mundo. O esforço correto é quando você se esforça para se elevar. A elevação espiritual não cai do céu. Ela é fruto de um trabalho contínuo do espírito encarnado. Mas se esse espírito não se esforça para se elevar, ele se deixa levar pelo ego, que não quer que você se concentre, que não quer que você tenha atenção plena, porque ele quer que você viva a fantasia que ele guia como realidade. E aí você sai pela vida de iso solto, achando que vai sair dessa
e vai para o céu, porque afinal de contas, você sempre foi uma pessoa alegre. Engano. Engano, você ainda está num dos lados, não atingiu o caminho do meio, não atingiu Deus. Aí está o quarto aspecto do nobre caminho outro. E um quarto aspecto importantíssimo. Se esforçar. Se esforçar corretamente. Ou seja, se esforçar para ser espírito. As pessoas que entram em contato com nós dizem assim: é muito difícil fazer o que você fala, aqui. Eu digo claro que é. Por quê? Porque o seu esforço não é para fazer o que eu falo. Você está preocupado em viver a vida, preocupado com o seu trabalho, com a sua família, com o seu dia a dia, e se esforça para viver a vida. Ou seja, se esforça para vivenciar a virtualidade, a ilusão que o ego cria, mas não se esforça para sair dele. Se esforçando para isso. O que é se esforçar para isso? Atenção plena, correta, compreensão correta, concentração correta. A filha perguntou como é se esforçar para isso. Está com atenção plena correta, está com concentração correta. E o que é uma concentração e uma, que você falou aí? Atenção plena. E uma atenção correta, se não existe nada correto ou errado? Correto no sentido, eu disse isso lá atrás, correto no sentido da elevação espiritual, não certo. O caminho que lhe leva à elevação espiritual. Então, vou fazer igual a Clara. Dê um exemplo, na prática, do que é uma concentração correta. Eu acabei de dizer, concentrar-se no seu interior. Na prática. Na prática. Você vai para o seu trabalho. Você se concentra em chegar na hora. Mas você sabe que você está se apegando a um dos lados? Não, porque você não está concentrado no raciocínio para dizer, ego, não há hora. A hora que eu chegar é a hora que eu chegar. Não pode acontecer diferente. Essa é uma prática. Mas para isso é preciso se esforçar para ser espírito e não para mantê-lo em pego. É para isso é preciso estar atento ao ego que está lhe dizendo, olha a hora, você vai se atrasar. Na prática. Qualquer detalhe da vida é fácil você ver. Quando a sua concentração está no externo, ou seja, na vida, você está num caminho de ficar preso a um dos extremos. Entre o bem e o mal, o certo e errado, o bonito e o feio, o limpo e o sujo. Agora, quando você está concentrado em você, você está atento ao que o ego está lhe dizendo pelo raciocínio, e você está com vontade, esforçado para ser espírito, você vai dizer, ego, cala a boca. Na prática. É isso que é o caminho búdico. É você se esforçar para ser espírito, concentrando-se em você mesmo, atento aos seus pensamentos, para alterar as realidades ou compreensões que o ego cria em você.
Sem isso não há elevação espiritual. Achando que simplesmente cumprindo os seus rituais de vida, mesmo rituais religiosos de vida, você vai conseguir? Não vai. É por isso que estão encarnando e desencarnando há 7.000 anos. Quer ver outra prática grande? Concentrar-se para ser feliz. Você está ouvindo a todos os esforços para ser feliz. Mas ser feliz do jeito que você quer é um dos extremos. E se você está no extremo, vai sofrer. Por isso eu disse lá atrás, e que o Buda ensinou, estar com quem quer é sofrimento. Então se você se esforça para estar com quem quer, ou para não estar com quem não quer, você vai sofrer. Porque estar com alguém independe de você. É Deus que vai criar o estar um com o outro. Então você tem que se esforçar, não para estar ou não estar, mas se esforçar para lutar contra a compreensão dada pelo ego de que você não gostaria de estar, ou gosta de estar com aquela pessoa. Acho que voltamos ao ponto inicial, Deus causa primária. Nós relutamos muito em aceitar Deus como causa primária, mas causa primária mesmo, de tudo, dos encontros, das pessoas que estão conosco, as que saem, e assim por diante. É a epota 9 do Livro dos Espíritos. Fia, lê a epota 9 do Livro dos Espíritos. Pergunta número 9 do Livro dos Espíritos. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Um espírito superior que é a causa primária de todos os outros espíritos. Resposta. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Vede a obra e procurai o autor, minha filha. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Vede a obra. Olha que maravilha. Você só vai encontrar na sua frente pessoas que asam de tal forma que se guie a sua prova de espírito que você veio fazer. Olha a obra. Olha como você não pode estar com quem você quer, porque senão você estaria desperdiçando uma encarnação. Olha a obra. Vocês não lutam porque se acham autônomos, vocês não compreendem o Deus causa primária e lutam contra ela, porque primeiro não conhece a profundidade da vida. Ou seja, você está encenando uma peça onde há uma prova para você, e não namorando, passeando, trabalhando. E segundo, essa peça é extremamente orientada, e jamais faltará a você elementos para a sua aprovação. Isso é a realidade de tudo da vida. Essa é a obra que ele se refere. Se deixar por você, vocês podem de todas as formas. Agora, porque lá buscava mais do que aqui. Mais do que tem hoje, né? Agora, quando você atinge a compreensão correta da vida, você passa a atingir um viver correto. Os 4 primeiros passos do nobre caminho outro dizem respeito à sua formação de realidade. E
os outros casos dizem respeito à sua ação. O quinto, então, que é o primeiro das ações, é o pensamento correto. Correto no sentido da elevação espiritual. Sem você estar atento às suas formações mentais de hoje, a compreensão será formada por pensamentos não corretos no sentido da elevação espiritual. Nós falamos nisso nesse trabalho quando tentou explicar o que é amar racionalmente. Não sei se vocês lembram. Eu disse, amar racionalmente é você raciocinar sem acusação, sem crítica, sem condenação, sem soberba, sem vontade, sem desejos individuais. Lembram disso? Aí está o que nós falamos. Quando você se interioriza, se esforça para se interiorizar, concentra-se em si mesmo, atenta aos seus raciocínios e altera a compreensão, você passa a ter um raciocínio que espelha o amor. Um raciocínio que não acuse, um raciocínio que não ataque, um raciocínio que não submeta o outro às suas vontades. O quinto caminho do Buda é decorrência dos outros quatro. A formação mental correta, ou raciocínio correto, que é aquele que telha o amor que o Cristo ensinou. Já vamos nós misturar tudo de novo, mas tem que ser. Porque cada mestre tem o seu departamento. Cristo disse, ame. Buda diz, amar é isso. Não adianta nós querer ficar aqui sonhando que vai ser só budista. Não consegue, porque Buda não fala em amor. E Cristo diz que o principal de tudo é amar. Mas Buda não fala porque Cristo iria falar. Mas ele, antes de Cristo, ensina a amar, atingindo a compreensão correta, livre dos extremos, fundada no centro, fundada em Deus, fundada na paz, na tranquilidade e na harmonia. Quinto etapa do nobre caminho outro. Formação mental correta no sentido da elevação espiritual. Ou seja, formações mentais que não qualifiquem ninguém ou nada, né? Sexta fase. Fala correta. Aquele que alcança a elevação espiritual está sempre falando corretamente, falando no sentido de elevar-se espiritualmente. Mas o que é uma fala correta? É elogiar? É dar carinho? Não, porque se fosse, nós estaria preso a um extremo.
E nós temos que caminhar para o meio. Então qual a fase correta? É a fala correta. É a fala não carregada de intencionalidade. Você xingou alguém. Agora você pode xingar alguém achando que aquela pessoa é isso, aquilo ou aquilo outro que não presta mesmo. Agora você pode xingar sem achar nada disso, simplesmente xingando. Essa é a fala correta. É quando você não coloca motivação individual na fala. Nós já estudou aqui que o mundo é virtual e que você não fala, você discursa o que o outro pediu para você falar, como prova para ele. Essa é a fala correta. Mas ela só pode ser alcançada se no seu raciocínio não houver nenhuma qualificação daquela pessoa. Mas para que o seu raciocínio não tenha qualificações, é preciso que você se esforce para se concentrar e ter atenção nos seus raciocínios para atingir a compreensão correta. A fala em si não determina elevação ou não. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Mais fácil vai para o céu aquele que fala um monte de palavrão sem fazer, do que aquele que diz que ele está falando errado. A história da tarde que não lhe deixa ver o Chico no olho dos outros. Então a fala correta é a fala que não é carregada com intencionalidade. É a fala que é fruto de um raciocínio que passou pela atenção e foi alterado para atingir uma compreensão correta desse mundo. Essa é a fita. Parte do nobre caminho outro. Da mesma forma, as 4 primeiras, que lhe levam a ter um pensamento e uma fala correta, lhe levam a uma ação correta, um agir corretamente. Qual é o agir correto? O agir que leva a Deus. Não pode ser um agir peso no bom, porque senão ainda estou em uma das partes, não cheguei ao centro. Mas é um agir no centro. E vocês devem lembrar que eu disse que no centro está Deus. Então o agir correto é quando Deus age. Compreender que Deus age e só Deus age lhe leva a um agir correto. Agir correto não é um padrão de ação,
mas é quando você reconhece-se como instrumento de Deus e não como agente da ação. A Fia está escrevendo aqui, pelo menos ela acha que ela está escrevendo. Essa é uma ação incorreta. Agora, Deus está escrevendo. Essa é uma ação correta. O ato não muda. Quem muda é o agente da ação. Deus é causa primária de todas as coisas. E na pergunta 9 nós vimos isso claramente. É preciso haver uma inteligência superior que comande as inteligências inferiores para que o universo exista como campo de provas espirituais, campo de elevação espiritual. Então a Fia não está escrevendo, porque o que está acontecendo não é ela escrever para ninguém, é o karma dela e de quem está lendo. E Deus é o sublime criador dos karmas, administrador dos karmas. Aí está a ação correta. É quando você participa da ação como instrumento de Deus. É a consciência de estar participando das ações como instrumento de Deus. Mas olha, impossível acontecer isso se você não tiver os seus esforços direcionados para atingir a elevação espiritual. Impossível você alcançar isso se você não estiver concentrado no seu interior. Impossível você alcançar isso se não tiver atenção plena no seu raciocínio. Impossível você alcançar isso se não compreender perfeitamente o mundo. Aí vai agir incorretamente porque teve uma formação mental incorreta que levou a uma fala incorreta. Como eu disse, o nobre caminho outro é redondo. Tudo se interdepende. Não dá para nós, hoje eu vou trabalhar a concentração correta. Não dá. Porque para eu me concentrar eu tenho que estar com atenção. Mas para eu estar com atenção eu tenho que me esforçar. É preciso caminhar todos os passos do nobre caminho outro, que é a terceira nobre verdade, Zu. Eu normalmente desço para o final, que é, vamos dizer assim, mais discutível. A oitava, ou fase do nobre caminho outro, lhe diz que você tem que atingir o meio de vida correto. Se você perguntar a um budista qual o meio de vida correto, ele vai lhe dizer: aquele que não ofenda outros seres vivos. Então, por exemplo, o madeireiro é um meio de vida incorreto, que derruba árvores. Um açougueiro é um meio de vida incorreto, porque mata animais. Mas, se o meio é o somatório dos extremos,
Eu não posso me ater nos extremos em nada. Portanto, nós refuta esse ensinamento dos budistas. E prefere dizer o seguinte: o meio de vida correto é aquele que você participa. Por quê? Porque essa é a realidade. Porque essa é a sua vida. Se você não quiser, ou se você quiser, você ainda está no extremo. Então, meio de vida correto é o que você faz para viver. Isso é importante para a elevação espiritual. Muito. Porque quando você quer ser alguma coisa, você se apegou a um dos extremos. Vai sofrer inexoravelmente. Quando você não gosta do que você faz, já está sofrendo. Então veja, se você é liceiro, seja o melhor liceiro, gostando ou não. Se você é professor, seja o melhor professor. Isso é o meio de vida correto. Eu estou liceiro hoje, louvado seja Deus. E eu vou te fazer tudo para continuar sendo liceiro, até o momento que não for mais. A mocinha outro dia me perguntou, você do Rio, sobre questão de concurso. Quem precisa fazer um concurso para mudar de emprego é porque não está feliz onde está. Olha bem o que eu disse. Quem precisa. Não disse quem vai fazer. Mas quem tinha condicionalidade. Eu quero melhorar de vida, eu vou fazer um concurso que eu querer. Fui para um dos extremos. Saiu do caminho do meio, sujeitou seu sofrimento. Então, na oitava fase do nobre caminho, depois de eu começar a pensar, falar e agir corretamente para minha elevação espiritual, eu preciso viver corretamente. E viver corretamente é viver o que eu tenho para viver, sem sonhos e sem desejos, sem contrariedade, até que o destino, e destino é entre aspas, porque destino é Deus, é karma, até que o karma, comandado por Deus, mude a minha vida. E quando mudar, eu não vou achar bom nem mal. E também não vou lamentar que deixei o outro. Mudou. Então agora eu vou viver isso. Louvado seja Deus. Mas a consciência búdica ainda passa por um fator. Como nós disse, a consciência búdica é formada pela consciência de que tudo é sofrimento, consciência de que você pode alterar essa situação, consciência de que existe um caminho para alterar, e na quarta nobre verdade, a consciência de que esse caminho pode ser percorrido. Repare bem, de que adianta você amealhar
tudo isso que nós falou esse tempo inteiro. E gadar no diquinho, na prateleira da sua casa, nada. Vai ocupar espaço, vai juntar poeira e vai lhe trazer mais sofrimento. Enquanto você não se conscientizar de que tudo que nós falou aqui pode ser realizado, você está com um monte de fel na mão, sem saber o que fazer com ele. Ainda não virou ouro, é o fel na sua mão. Então a consciência búdica tem que conter em si o valor de que tudo isso pode ser feito. Bastando para isso, compreensão, atenção, concentração, esforço. Parece de pouca importância essa última nobre verdade, mas ela é fundamental. E parece, vamos dizer assim, uma coisa solta, mas ela não é solta, porque ela se baseia na seguinte afirmação: Siddhartha Gautama fez. E se ele fez, você pode fazer. Ele era um ser humano, igualzinho a você. Vivia em castelos, cercado de confortos, para não sofrer. E fez. Você pode fazer. Siddhartha é o missionário que vence o seu ego. E não um missionário, no caso do Jesus Cristo, aonde vem do céu a capacidade para exercer a missão. Então você pode vencê-lo. E essa última nobre verdade é fundamental, porque o ego vai justificar sempre que ninguém pode fazer isso, para que você não se esforce. Sem esforço, não tem concentração, não tem atenção, e sem esforço, sem concentração, sem atenção, não tem compreensão. E sem compreensão, não tem fala, não tem de formação mental, não tem ação e não tem meio de vida correto. Então, você quer alcançar o primeiro, tem que fazer o último. É isso. Tem que realizar todos. Esses então são os elementos da consciência búdica. A partir daí o Buda passou os ensinos. Os 5 agregados, as 3 joias, a poluição adventícia, enfim, diversos ensinamentos. Mas esses ensinamentos só zelam algum valor quando ligados às 4 nobres verdades, com um nobre caminho outro. É o que nós disse no caso do Quito no domingo. Não adianta estudar os ensinamentos do Cristo sem conhecer a base da consciência quística. Não adianta estudar os ensinamentos do Buda sem conhecer
a base da consciência búdica, que é o caminho do meio, as 4 nobres verdades e o nobre caminho outro. E aí eu quero então falar uma coisa muito importante. São 7 anos que nós está transmitindo ensinamento. Milhares de palestras, textos, conversas. Mas todo esse monte jamais será alguma coisa para você se essa conversa sobre encarnação não tiver calo em você. Assim como a consciência búdica e a quística possui uma base, a consciência espiritualista ecumênica possui uma base. E essa base está sendo falada nesse trabalho sobre a encarnação, a maior aventura do Espírito. Porque, afinal de contas, falar em vida é falar em encarnação. Porque não existe vida, só existe encarnação. G pergunta, Pai Joaquim, a meditação seria uma forma de se atingir o caminho do meio? É possível utilizá-la para alcançarmos o Zen? Fia, se faça um favor para eu, procura no dicionário o que é meditar. Eu já vou responder para você, mas vamos primeiro ouvir o que é meditar. Meditar, no dicionário do Aurélio. Submeter a exame interior, ponderar, estudar, considerar, refletir, concentrar intensamente o espírito em algo, refletir, pensar. Sim, a meditação pode lhe ajudar a chegar ao meio. Se você entender meditação como reflexão, meditar não é ficar fazendo não. Meditar é você estar concentrado nos seus pensamentos, com atenção plena nele, concentrado em você, com atenção plena nele, para atingir a compreensão correta das coisas. Isso é reflexão. Meditar é raciocinar o raciocínio. Então sim, a meditação pode lhe levar a atingir ao meio. E ao atingir ao meio, atingir a equanimidade, que é o estado Zen que você fala. Mas não a meditação yoga, uma ginástica. Nem a meditação cantar. Mas a meditação reflexiva. Refletir sobre as realidades ou verdades ou compreensões que o ego está criando para você. E isso você pode fazer andando, sentado, deitado, trabalhando, dirigindo, comendo. É por isso que o Buda ensina toda uma vida meditativa e não uma meditação em vida.